Olá, bom dia! Tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Eu sou Mili Vieira e estou aqui para mais um dia, mais um devocional na presença do Senhor Jesus. E o tema de hoje é improvável, porém escolhido. Deus não chama capacitados, mas capacita os seus escolhidos. Hoje nós vamos meditar no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 9. Vai falar sobre o chamado de Levi. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Quem era Mateus? Mateus e Levi, a mesma pessoa. Levi, também conhecido como Mateus, ele era um cobrador de impostos. Naquela época, os publicanos eram vistos como traidores do próprio povo, porque trabalhavam para o Império Romano e muitas vezes eles cobravam impostos, até mais do que devia. Na sociedade, Levi era rejeitado, mas para Jesus, Levi era alguém escolhido. Jesus passa e simplesmente olha para Levi e fala: segue-me. E imediatamente ele deixa tudo e segue Jesus. Que chamado é esse? Que voz é essa? Que convite é esse tão poderoso que faz com que Levi abandone tudo e siga ele? O mais impressionante nessa história é a resposta de Levi. A Bíblia diz que ele se levantou e seguiu Jesus, sem discussão, sem negociação, sem pedir um tempo para pensar. Isso nos ensina algo muito profundo. O chamado de Jesus tem poder para transformar uma vida imediatamente. Vocês se lembram de Isaías? No momento que ele contemplou a glória de Deus, que ele viu o Senhor, a palavra do Senhor diz que ele teve uma experiência com Deus. E a partir do momento que ele teve aquela experiência, o Senhor falou: a quem enviarei e quem há de ir por mim? E ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque quando o Senhor ele fala, quando o Senhor ele toca, quando o Senhor ele transforma a vida, você sente o chamar do Senhor e é irresistível. Glória a Deus. Levi deixou tudo para trás: dinheiro, posição e um estilo de vida para se seguir. Ele deixou tudo para trás para andar com Jesus. E vale a pena dizer que Jesus ele era um rabino viajante. A Bíblia fala que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Então Levi abriu mão de um estilo de vida muito bom, de uma casa muito boa, de tudo, de todas as regalias, da proteção do Império Romano, de tudo, para seguir Jesus. Levi deixou para trás o seu dinheiro, a posição, um estilo de vida para seguir um propósito, o propósito de Deus para a vida dele. Muitas vezes pensamos que Deus só chama pessoas perfeitas, religiosas ou certinhas, não é verdade? Mas a história de Levi mostra o contrário. Jesus chama pessoas improváveis para cumprir propósitos extraordinários. Talvez hoje você pense que a sua história, seus erros ou seu passado impede você de ser usado por Deus. Mas o mesmo Jesus que chamou Levi também chama você. E ele não olha para o seu passado. Ele olha para quem você pode se tornar nas mãos dele. Ele não olha para o que você fez. A Bíblia fala que os cobradores muitas vezes cobravam até mais do que deveriam. Eram odiados pela sociedade, mas era odiado pela sociedade, não por Deus, não por Jesus. Jesus enxergou em Levi um potencial, um discípulo, um ganhador de almas. Jesus ele te enxerga de uma forma
que as pessoas não te enxergam. Às vezes, alguém pode olhar para você e dizer assim, essa pessoa, pregadora da palavra, essa pessoa, discípula de Jesus, sabe? Alguém pode olhar para você e dizer, não, essa pessoa não tem como. Mas Jesus chega lá e contradiz tudo aquilo que a pessoa pensa ou que acha que sabe, porque o Senhor não vê como o homem vê. Levi, aquele cobrador de impostos rejeitado, se tornou Mateus, o autor de um dos evangelhos da Bíblia. Um encontro com Jesus pode mudar completamente o rumo da nossa história. Você acredita nisso? Que o encontro com Jesus pode mudar completamente o rumo da nossa história? E hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Existe algo que Jesus está te pedindo para deixar para trás e segui-lo de verdade? Existe algo que Jesus está pedindo para você deixar para trás e seguir a Ele? E se Jesus te chamasse hoje para seguir a Ele? E se Jesus te chamasse hoje para viver os propósitos que Ele tem para a tua vida? Você teria coragem de seguir? Você teria coragem de seguir Jesus? Vamos orar? Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Tu és digno de todo louvor, de toda adoração. O Senhor não vê como o homem vê, Pai. O Senhor escolhe a quem ninguém escolhe. Com certeza, os fariseus e escribas não escolheriam Mateus. Com certeza, Senhor, a religião não escolheria Mateus, um cobrador de impostos. Mas o Senhor escolhe a quem a gente menos imagina. O Senhor chama, o Senhor capacita. O Senhor é que garante o chamado, Pai. O Senhor escolheu alguém. E quando o Senhor escolhe, quando o Senhor chama, o Senhor capacita. E nessa manhã, Pai, assim como o Senhor escolheu a Levi, um improvável, alguém que as pessoas olhavam e imaginavam, jamais Jesus iria chamar essa pessoa. Talvez eles pensassem até que Jesus condenaria a Levi, mas o Senhor chamou ele para ser um discípulo, para marcar a história. E mais, o Senhor chamou ele ainda para escrever um dos livros do Evangelho. Senhor Deus, o que o Senhor quer fazer através dessa pessoa, meu Pai, pode ser algo que ela nunca viveu, que ela nunca experimentou. E talvez essa pessoa está com medo de te seguir, está com medo de deixar para trás o que precisa deixar. Meu Deus, mas o Senhor tem muito mais para derramar em nossas vidas, muito mais para fazer em nossas vidas. Ah, Senhor, traz no coração desse irmão, no coração dessa irmã, a certeza, a convicção da chamada que o Senhor tem na vida deles, no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, tá? Não deixa de compartilhar esse devocional. Se Deus falou com você, curte, comenta aqui embaixo, compartilha esse devocional. Que Deus te abençoe. Um cheiro, um abraço no seu coração, fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.